Em 1849, um homem foi condenado à morte 2 vezes em 2 países diferentes, no mesmo ano. Primeiro na Saxonia, por liderar um levante armado em Dresden. Depois na Áustria, por conspiração revolucionária. As 2 sentenças foram comutadas apenas para que a Rússia pudesse reclamar o prisioneiro e puni-lo por conta própria. Ele passou os anos seguintes trancado nas masmorras mais temidas do Império Russo, a fortaleza de Pedro e Paulo e depois a fortaleza de Schlisselburg, onde perdeu os dentes por escorbuto e a saúde por completo devido à alimentação e às condições que o czar reservava para inimigos do Estado. Depois disso, foi exilado para a Sibéria, no fim do mundo conhecido, de onde ninguém esperava que ele voltasse. Ele fugiu. Atravessou toda a Sibéria, embarcou secretamente num navio, cruzou o Japão, atravessou o Oceano Pacífico até a Califórnia, cruzou os Estados Unidos inteiros de trem, e chegou a Londres para continuar exatamente o que havia começado: a luta contra as 2 instituições que ele identificava como as maiores inimigas da liberdade humana. Um homem que havia sido perseguido pelo Estado russo e que havia crescido observando a cumplicidade entre o trono czarista e a Igreja Ortodoxa chegou a uma conclusão que resumia tudo o que havia experimentado na própria pele. A Igreja e o Estado, 2 ladrões de mãos dadas. Fica até o final. Porque você vai entender por que um homem que passou a vida fugindo de prisões concluiu que religião e governo nunca foram inimigos. Sempre foram sócios. Contextualização: quem foi Mikhail Bakunin? Mikhail Alexandrovich Bakunin nasceu em 30 de maio de 1814, na propriedade de Priamukino, na província de Tver, no Império Russo. Sua família pertencia à nobreza rural russa, proprietários de terras que viviam do trabalho de servos camponeses, numa estrutura social que Bakunin passaria a vida inteira combatendo apesar de ter nascido dentro dela. Seu pai, Alexander Mikhailovich Bakunin, era um proprietário de terras culto, que havia estudado na Itália e mantinha correspondência com ideias iluministas europeias, mas que administrava a propriedade familiar através do sistema de servidão que prendia camponeses à terra como propriedade virtual dos senhores. Essa contradição, entre o pai que citava a filosofia iluminista e o pai que possuía seres humanos como propriedade, foi observação formativa da infância de Bakunin. Aos 14 anos, em 1828, Bakunin foi enviado para a Escola de Artilharia de São Petersburgo, instituição militar de elite destinada a formar oficiais para o exército czarista. A disciplina era rígida, a hierarquia era absoluta, e a formação incluía doutrinação política e religiosa profunda. O czar era descrito como autoridade divina, a Igreja Ortodoxa Russa como pilar espiritual do império, e questionar qualquer um dos 2 era classificado como traição ao mesmo tempo política e espiritual. Bakunin serviu brevemente como oficial depois de se formar, mas renunciou à carreira militar em 1835, decisão que escandalizou a família e que demonstrava já naquele momento sua recusa em servir à estrutura de poder czarista. Foi para Moscou, onde se envolveu com círculos intelectuais que estudavam filosofia alemã, particularmente Hegel, cujas ideias sobre história, liberdade e dialética estavam transformando o pensamento russo educado da época. Em 1840, conseguiu permissão para estudar na Alemanha, onde foi para Berlim estudar filosofia hegeliana diretamente na fonte. Foi em Berlim que Bakunin se radicalizou definitivamente. Conheceu jovens hegelianos de esquerda que estavam levando a dialética de Hegel a conclusões revolucionárias, questionando não apenas a filosofia, mas a estrutura política e religiosa da Europa monárquica e cristã. Publicou em 1842 um artigo intitulado A Reação na Alemanha, que continha a frase que se tornaria célebre: a paixão pela destruição é também uma paixão criativa. O governo russo, alarmado com a radicalização de Bakunin, ordenou seu retorno imediato à Rússia em 1844. Bakunin recusou obedecer. A resposta czarista foi confiscar suas propriedades e condená-lo à privação de todos os direitos civis e ao exílio permanente da Rússia caso retornasse. Bakunin, que já havia perdido a fé tanto no czarismo quanto na igreja que o sustentava, aceitou a condenação como libertação. Agora não tinha mais nada a perder dentro do sistema que havia rejeitado.
Passou os anos seguintes envolvido nas revoluções que varreram a Europa em 1848, o ano das revoluções. Esteve em Paris quando a monarquia de Louis-Philippe caiu. Foi para Praga participar do Congresso Pan-Eslavo. Em 1849, liderou papel central no Levante de Dresden, insurreição armada contra a monarquia saxônica. A insurreição foi esmagada, Bakunin foi capturado, condenado à morte pela Saxonia, depois extraditado para a Áustria, onde foi novamente condenado à morte, e finalmente extraditado para a Rússia, onde o czar Nicolau I preferiu puni-lo pessoalmente em vez de permitir sua execução em solo estrangeiro. Na Rússia, Bakunin foi trancado na fortaleza de Pedro e Paulo, prisão política mais temida do Império, onde permaneceu por 3 anos em condições que destruíram sua saúde permanentemente, incluindo a perda de todos os dentes por escorbuto devido à alimentação inadequada. Foi transferido para a fortaleza de Schleswig, ainda mais isolada, onde permaneceu por mais tempo antes de ser finalmente exilado para a Sibéria em 1857. Na Sibéria, Bakunin conseguiu, através de conexões familiares e de certa liberdade de movimento concedida a exilados que pareciam resignados, planejar uma fuga extraordinária. Em 1861, embarcou num navio sob pretexto comercial, navegou pelo rio Amur até o Oceano Pacífico, desviou-se do navio russo em que estava, embarcou clandestinamente em navio americano, passou pelo Japão, cruzou o Pacífico até São Francisco, atravessou os Estados Unidos inteiros de trem, e chegou a Londres em dezembro de 1861, onde Alexander Herzen, outro exilado russo revolucionário, o recebeu. Nos anos seguintes, Bakunin se tornou uma das figuras centrais do movimento anarquista europeu, desenvolvendo a doutrina do anarquismo coletivista, que defendia a abolição simultânea do Estado e da propriedade privada dos meios de produção. Ingressou na Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, onde travou disputa ideológica intensa com Karl Marx sobre a natureza da revolução. Marx defendia a tomada do Estado pelo proletariado como etapa necessária, Bakunin argumentava que qualquer Estado, mesmo proletário, reproduziria estruturas de dominação. A disputa terminou com a expulsão de Bakunin da Internacional no Congresso de Haia em 1872, manobra organizada por Marx que Bakunin sempre considerou desonesta e antidemocrática. Bakunin passou os últimos anos da vida doente, empobrecido, mas continuando a escrever e organizar. Morreu em 1º de julho de 1876, em Berna, na Suíça, aos 62 anos, deixando obra inacabada intitulada Deus e o Estado, que seria publicada póstumamente e se tornaria um dos textos fundamentais do anarquismo ateu. 2 obras centrais. Deus e o Estado, 1882. Texto póstumo que se tornou pilar do anarquismo ateu. Bakunin argumenta que Deus e o Estado nascem do mesmo impulso de submissão. Eles se alimentam mutuamente. A religião ensina o povo a obedecer, e o Estado invoca a fé para legitimar seu poder. Para Bakunin, a verdadeira liberdade exige a destruição simultânea dos dois. Estatismo e Anarquia, 1873. Sua obra mais completa e um ataque direto a Karl Marx. Bakunin alerta que qualquer Estado, mesmo um criado por revolucionários, sempre vai gerar opressão, hierarquia e burocracia. A única saída seria abolir o governo e criar comunidades autônomas baseadas na cooperação voluntária. Principais pontos de reflexão. A Igreja Ortodoxa Russa como braço ideológico do czarismo. Bakunin havia crescido dentro de um sistema em que a Igreja Ortodoxa Russa não era instituição espiritual independente, mas extensão formal do aparato estatal czarista. O czar era, oficialmente, cabeça da Igreja através do Santo Sínodo, órgão criado por Pedro, o Grande, em 1721 justamente para eliminar qualquer independência do patriarcado ortodoxo e subordinar completamente a hierarquia eclesiástica ao poder civil. Padres ortodoxos eram obrigados por lei a reportar à polícia qualquer confissão que envolvesse conspiração contra o Estado, uma violação explícita do sigilo sacramental justificada como dever cívico superior. Bispos eram nomeados com aprovação direta do czar. Sermões dominicais incluíam rotineiramente orações pela saúde do czar e pela vitória de suas guerras. Para Bakunin, não havia distinção prática entre a Igreja e o Estado russo.
Eram literalmente o mesmo aparato de poder, dividido em duas fachadas. Romanos 13 como fundamento bíblico da cumplicidade. A carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, contém o texto que Bakunin identificava como a base teológica de toda a aliança entre religião e poder político. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Aquele, pois, que resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Para Bakunin, essa passagem era o contrato fundacional entre trono e altar. Qualquer governante, por mais tirânico que fosse, podia invocar essas palavras para declarar que resistir a ele era resistir a Deus. Não havia distinção entre governante justo e injusto no texto. Toda autoridade vinha de Deus. Bakunin apontava que esse versículo havia sido citado por czares russos, por reis absolutistas europeus e por ditadores de todas as épocas subsequentes, precisamente porque oferecia legitimação religiosa incondicional ao poder político estabelecido, qualquer que fosse sua natureza. O dízimo e o imposto, dois mecanismos de extração da mesma riqueza. Bakunin observava que Igreja e Estado extraíam riqueza da população trabalhadora através de mecanismos estruturalmente idênticos: o dízimo obrigatório da Igreja e o imposto obrigatório do Estado. Em muitas partes da Europa do século XIX, os dois eram cobrados juntos, com o Estado ajudando a coletar dízimos e a Igreja legitimando a cobrança de impostos como dever cristão. Na Rússia, os camponeses servos pagavam tributos aos senhores de terra, impostos ao Estado, e dízimos e taxas à Igreja Ortodoxa, três camadas de extração que consumiam a maior parte de sua produção agrícola. Bakunin documentava que a Igreja russa possuía vastas extensões de terra e milhares de servos próprios até a reforma de 1861, sendo ela mesma senhora feudal em escala comparável à nobreza laica. A distinção entre extração religiosa e extração estatal era, na prática cotidiana do camponês russo, inexistente. A doutrina do direito divino dos reis como tecnologia de controle. Ao longo da Europa, a doutrina do direito divino dos reis, segundo a qual monarcas governavam por autorização direta de Deus e não deviam contas a ninguém além dele, foi desenvolvida e mantida com participação ativa das instituições eclesiásticas em praticamente todos os países europeus. Na França, bispos coroavam reis em cerimônias que invocavam bênção divina explícita sobre o poder monárquico. Na Rússia, o czar era ungido pela Igreja Ortodoxa numa cerimônia que o apresentava como quase sacerdote-rei, protetor terreno da verdadeira fé. Bakunin apontava que essa doutrina não era invenção espontânea de reis ambiciosos. Era produto de séculos de colaboração entre poder político e poder eclesiástico, cada um emprestando ao outro legitimidade que nenhum dos dois teria sozinho perante a população. A educação controlada como ferramenta dupla de doutrinação. Bakunin observava que, na Rússia e em grande parte da Europa do século XIX, a educação formal disponível para as classes populares era controlada simultaneamente pela Igreja e pelo Estado, com currículo que ensinava obediência a ambos como parte da mesma lição moral. Escolas paroquiais russas ensinavam catecismo ortodoxo lado a lado com lealdade ao czar. As crianças aprendiam que desobedecer aos pais, ao padre e ao czar eram formas equivalentes do mesmo pecado de desordem. Bakunin argumentava que esse sistema educacional não formava cidadãos capazes de julgamento independente. Formava súditos treinados desde a infância a associar questionamento de autoridade com transgressão moral, seja essa autoridade religiosa ou política. A escravidão nos Estados Unidos como exemplo internacional da aliança. Bakunin acompanhava de perto os acontecimentos americanos durante seu exílio, incluindo a Guerra Civil, e apontava a escravidão americana como exemplo internacional adicional da mesma dinâmica que observava na Rússia. Igrejas protestantes do sul americano forneciam justificação bíblica extensa para a escravidão, enquanto o Estado americano fornecia o aparato legal, policial e militar para mantê-la. Pregadores sulistas citavam a maldição de Cã em Gênesis e a regulamentação da escravidão em Levítico como prova de que a instituição tinha aprovação divina,
enquanto legislaturas estaduais escreviam códigos escravistas detalhados protegidos pela força do Estado Federal antes da Guerra Civil. Bakunin via nisso confirmação de seu diagnóstico. Quando uma instituição de exploração precisa de legitimação, ela sempre recorre tanto à autoridade divina quanto à autoridade legal, porque nenhuma das duas sozinha é suficiente para manter submissão duradoura. Efésios 6 e a extensão da obediência para toda a hierarquia social. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5, instrui: servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Bakunin apontava que essa passagem estende a lógica de submissão de Romanos 13 para a esfera econômica direta. Não apenas o súdito deve obedecer ao governante, mas o servo deve obedecer ao Senhor como se obedecesse a Cristo. A hierarquia social inteira, do camponês ao senhor de terras, do senhor de terras ao czar, do czar a Deus, era sacralizada por uma cadeia de textos que transformava toda relação de exploração econômica em dever religioso. Questionar seu senhor não era apenas insubordinação trabalhista. Era pecado. A Comuna de Paris de 1871 e a reação conjunta de Igreja e Estado. Quando os trabalhadores de Paris estabeleceram a Comuna em 1871, um governo autônomo baseado em princípios que Bakunin considerava próximos ao ideal anarquista, a resposta da Igreja Católica Francesa foi de hostilidade quase unânime ao experimento popular, enquanto o Estado francês, sob o governo de Adolphe Thiers, organizava a repressão militar que resultaria no massacre de dezenas de milhares de comunardos. Bispos franceses publicaram declarações condenando a Comuna como obra do demônio e do ateísmo. O exército de Thiers, com bênção implícita da hierarquia católica, executou sumariamente milhares de parisienses durante a Semana Sangrenta de maio de 1871. Bakunin, que acompanhava os eventos de perto, via na Comuna de Paris a confirmação mais recente e mais sangrenta de sua tese. Quando o povo tenta se organizar sem igreja nem Estado, os dois se unem imediatamente para esmagá-lo. A riqueza territorial da igreja como cúmplice do Estado feudal. Ao longo da Europa medieval e moderna, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa acumularam propriedades territoriais imensas, tornando-se, em muitos países, uma das maiores proprietárias de terra ao lado da nobreza laica e do próprio Estado. Na Rússia anterior à secularização das terras eclesiásticas em 1764, a Igreja Ortodoxa possuía aproximadamente 1 milhão de servos camponeses trabalhando diretamente em suas propriedades, tornando-a a senhora feudal em escala comparável às maiores casas nobres do império. Bakunin apontava que essa realidade material desmentia qualquer pretensão da Igreja de representar os pobres ou de estar acima dos interesses econômicos mundanos. A Igreja não era observadora neutra da exploração feudal. Era participante direta e beneficiária dela. A excomunhão como arma política contra dissidentes. Bakunin documentava como a excomunhão, instrumento teoricamente espiritual, havia sido usada historicamente como arma política direta contra quem desafiava o poder estabelecido. Na Rússia, a própria Igreja Ortodoxa havia excomungado Lev Tolstói em 1901 por suas críticas à Igreja e ao Estado czarista, um ato que combinava punição espiritual com consequências sociais e políticas concretas. Ao longo da história europeia, papas excomungaram reis que desafiavam a autoridade papal, e reis pressionaram papas a excomungar rivais políticos. A excomunhão, que deveria ser instrumento de disciplina espiritual pura, funcionava sistematicamente como ferramenta de coerção política, disponível para qualquer aliança momentânea entre poder eclesiástico e poder civil contra quem ameaçasse a ambos. O sistema prisional czarista e a bênção religiosa da tortura. A experiência pessoal de Bakunin nas prisões czaristas, a fortaleza de Pedro e Paulo e a fortaleza de Schlisselburg, incluía a presença regular de capelães ortodoxos cuja função era garantir conformidade espiritual dos prisioneiros políticos, não questionar as condições de sua detenção. Capelães prisionais na Rússia czarista tinham a função de convencer presos políticos a se arrependerem e aceitarem a autoridade do czar como parte de sua salvação espiritual. Bakunin, que sofreu diretamente a devastação física do encarceramento prolongado, via nesses capelães não figuras de consolo neutro,
mas agentes ativos do mesmo aparato que o mantinha preso, oferecendo absolvição espiritual em troca de submissão política. A Igreja dentro da prisão não questionava a legitimidade da prisão. A administrava espiritualmente. O legado do anarquismo ateu e a recusa de aceitar qualquer autoridade não verificada. A contribuição mais duradoura de Bakunin ao pensamento político foi insistir que a crítica ao Estado sem crítica simultânea à religião era incompleta, porque as duas instituições se sustentavam mutuamente através dos mesmos mecanismos psicológicos: submissão a uma autoridade externa não sujeita a verificação ou questionamento. O anarquismo que Bakunin ajudou a fundar influenciou movimentos posteriores ao redor do mundo que aplicavam a mesma lógica dupla. A Revolução Mexicana teve setores anarquistas explicitamente anticlericais e antiestatais simultaneamente. O movimento anarco-sindicalista espanhol dos anos 1930 queimou igrejas e expropriou propriedades estatais na mesma onda revolucionária. Para os herdeiros intelectuais de Bakunin, a lição permanecia a mesma que ele havia formulado depois de anos de prisão e exílio: nenhuma autoridade que exige obediência sem justificação verificável merece ser obedecida, seja ela vestida de coroa ou de batina. Análise da frase. A Igreja e o Estado, dois ladrões de mãos dadas. Essa frase tem estrutura de definição através de metáfora criminal, construída para eliminar qualquer distinção moral entre as duas instituições. A Igreja e o Estado são apresentados lado a lado, unidos pela conjunção e, não em oposição um ao outro. Bakunin não está comparando as duas instituições para diferenciá-las. Está apresentando-as como par inseparável desde a primeira palavra da frase. A gramática já executa o argumento antes de qualquer palavra de julgamento aparecer. Os dois pontos que seguem funcionam como definição direta, assim como em outras frases de crítica radical que declaram o que algo é sem rodeios. Não é uma comparação hipotética. É uma equivalência declarada com a força de uma fórmula. Dois ladrões é a escolha lexical mais deliberadamente ofensiva possível. Ladrão não é palavra de crítica filosófica sofisticada. É acusação criminal direta, vocabulário que qualquer pessoa comum reconhece e compreende sem necessidade de formação intelectual. Bakunin escolheu essa palavra precisamente porque queria que a acusação fosse compreendida por camponeses e trabalhadores, não apenas por acadêmicos. Ladrão é quem tira o que não é seu através de força ou engano. Bakunin está afirmando que isso descreve com precisão o que Igreja e Estado fazem quando extraem riqueza e obediência da população. De mãos dadas é a imagem final que sela o argumento. Não é aliança tática ocasional. Não é cooperação circunstancial em momentos específicos de crise. É imagem de intimidade e cumplicidade contínua, como duas pessoas caminhando juntas por escolha e afeto mútuo. A imagem sugere companheirismo voluntário e duradouro, não coincidência histórica passageira. Os dois ladrões não apenas roubam separadamente e às vezes se encontram. Roubam juntos, de mãos dadas, cúmplices ativos um do outro. Lida como totalidade, a frase não permite a defesa comum de que a religião é boa mas foi corrompida pelo poder político, ou de que o Estado é necessário mas foi manipulado pela religião. Bakunin está dizendo que a cumplicidade não é desvio de nenhuma das duas instituições. É sua condição natural e constante, a forma como ambas sempre operaram e continuam operando enquanto ambas existirem. Mikhail Bakunin morreu pobre e doente em Berna, em 1876, depois de ter sido condenado à morte 2 vezes, preso por 6 anos em 2 das prisões mais brutais da Europa, exilado na Sibéria e expulso do próprio movimento internacional que ajudara a construir. Nunca recuou da conclusão a que havia chegado através da própria experiência, que Igreja e Estado, apesar de todas as diferenças aparentes, sempre trabalharam juntos para manter o mesmo sistema de submissão. Deixa um like se esse roteiro te fez pensar sobre como as instituições que pedem sua obediência, seja religiosa ou política, frequentemente se protegem mutuamente. E comenta abaixo, você consegue identificar exemplos, no seu próprio país ou na sua própria história, em que Igreja e Estado agiram juntos contra os interesses do povo comum? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas.
questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.